E hoje vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E para ilustrar melhor nossa explanação, devemos recorrer ao maior responsável pela expansão do Evangelho no mundo de hoje, o apóstolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fez uma bela explanação sobre a caridade. Então, a caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens, ou até mesmo a dos anjos, e não tiver amor, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, eu não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me seria proveitoso. A caridade é paciente e é benigna. Assim, sejamos tolerantes com os nossos semelhantes. Respeitemos as limitações do nosso próximo. A caridade não é invejosa. Saibamos aceitar a nossa condição no mundo da matéria. A caridade não obra temerária nem precipitadamente. Não devemos fazer estação de pessimismo ou desânimo diante das dificuldades da vida. A caridade não se ensoberbece e não é ambiciosa. Esqueçamos o mal que nós recebemos e nunca devemos fazer a cobrança do bem que nós tivemos a oportunidade de distribuir. A caridade não busca os seus próprios interesses. Nunca devemos impulsionar para frente qualquer questão desagradável ou que nós saibamos vá prejudicar alguém. A caridade não se irrita, não suspeita o mal. O trabalho no desempenho do nosso dever é o capital que vai valorizar as nossas orações. A caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não devemos pronunciar palavras que ofendam e depreciem. Devemos, sim, modificar o nosso vocabulário e buscar palavras melífluas, palavras de amparo e de valorização dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. A caridade tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Quando possível, devemos sempre dar alguma coisa, alguma frase de consolo e esperança àquele irmão que nós vemos ou saibamos sofredor. Tanto quanto possível, nós devemos fazer ou aprender algo útil para que o nosso dia de hoje seja melhor que o dia de ontem. A caridade jamais há de se acabar. Ou deixem de existir as profecias, cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, quando permanece a fé, a esperança e a caridade. Destas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. O maior mandamento
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Ele significa que não podemos verdadeiramente amar a Deus sem amar o nosso próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto fizermos contra o nosso próximo é contra Deus que estaremos fazendo. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres dos homens se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Se disseram que fora da igreja não há salvação, essa é uma frase sem sentido, pois ela se apoia na fé especial em dogmas particulares, em situações exclusivistas. É exclusiva, né? Em vez de unir os filhos de Deus, ela vem dividi-los. Por quê? Cada igreja ou cada crença tem seus próprios dogmas, e isso acaba por separar os irmãos. Também na frase fora da verdade não há salvação. Também é uma frase exclusivista, porque não existe uma única seita que não prega a sua verdade. Todos nós temos as nossas verdades. Cada um tem a sua verdade. Vejamos o exemplo do bom samaritano. O bom samaritano, nas suas ações, ao socorrer o transeunte, ele praticou toda a lei de caridade. Ele praticou toda a lei de Deus. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Chico Xavier um dia disse: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Por isso, meus irmãos, nos orienta André Luiz, não devemos sobrecarregar os nossos dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percamos a oportunidade de viver com alegria. Ou seja, se nos preocupamos muito com amanhã, vamos acabando de esquecer o dia de hoje. Como bem diz o ditado, ontem já foi. Hoje é o presente, é o que nós vamos fazer de melhor. Amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que poderá ocorrer ou o que nos reserva. Ainda seguindo na orientação de André Luiz, ele fala que devemos respeitar os problemas alheios sem interferir neles, a menos que a nossa cooperação seja solicitada. Nesse sentido, nós vamos aprender que viver é uma grande tarefa para nós aprendermos a viver. E quando nós começamos a aprender as nossas vidas, a não interferir na vida dos nossos semelhantes, nós estaremos caminhando para uma grande evolução. Porque, se observarmos bem o nosso dia a dia, nós interferimos sempre na vida dos nossos filhos, dos nossos semelhantes, das nossas esposas, às vezes até dos colegas de trabalho. Nunca devemos esquecer que todas as vantagens e benefícios que nós desfrutamos aqui, nessa vida da matéria, são empréstimos de Deus. Nada aqui nos pertence. Nós não trazemos nada e não levaremos nada. Pois então, saibamos cuidar. Sejamos os gerentes dessa vida que Deus nos deu da melhor forma possível, para que nós, quando prestarmos contas, sejamos aceito seja crédito para nós. E devemos nos lembrar sempre que a parcela de socorro que devemos dar aos nossos companheiros mais necessitados,
que nós mesmos. Ou seja, sempre haverá alguém numa situação mais difícil ou mais vulnerável que a nossa. Saibamos vivenciar essa vida, saibamos usufruir, saibamos auxiliar o nosso próximo, saibamos olhar para os nossos semelhantes com olhos de Deus, com olhos de amor, com olhos de luz. Assim, meu irmão, meus irmãos, estaremos caminhando para a vida plena que Jesus falou que um dia nós alcançaremos. É esta a mensagem de hoje. Muita luz a todos vocês. Deus abençoe. Que a paz de Jesus nos envolva. Vamos hoje refletir sobre a caridade. O apóstolo Paulo recomendou em Epístola aos Coríntios: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. O Espiritismo nos aponta que, fora da caridade, não há salvação. Mas há de se indagar o que seja caridade. Na sua expressão máxima, é a prática da benevolência, da indulgência e do perdão para com todos. Uma caridade moral. Uma outra forma que a maioria de nós entende como caridade é a beneficência. É prover os nossos semelhantes com aquilo que lhes falta. Uma caridade material. Sobre esta forma é que nos deteremos mais. Devemos prover os nossos semelhantes com o que de material lhes faltem, principalmente alimentos? Sim, devemos auxiliar os necessitados quando se encontrem em situação momentânea de dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Os Infortúnios Ocultos, temos uma passagem bastante ilustrativa, na qual diz que uma senhora, ao distribuir proventos para uma família momentaneamente necessitada, ela vai acalmar todas as dores, levar o necessário tempero com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque estes infortunados não são mendigos profissionais. Portanto, a caridade material, a beneficência, devem ser desenvolvidas com critérios. Poderíamos perguntar: não estaríamos aí julgando? Penso que não. O julgamento está relacionado à pessoa que assim está agindo, e não nos cabe julgá-la. Estamos sim evitando corroborar com os seus erros, com a sua má semeadura. Deus, na sua infinita sabedoria, nos impôs a lei do progresso, da evolução, representadas pelo trabalho. Luiz Monteiro de Barros, ao analisar a lei do trabalho em seus estudos compilados por Washington Fernandes na obra Visão Crítica de um Médico Espírita, editada pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, assim pensava: a realização do plano divino da vida consiste, em síntese, na elaboração do reino de Deus dentro de nós mesmos. Vontade em ação é esforço, é luta, é trabalho. A lei do trabalho se impõe na realização do plano divino, isto é, da lei da evolução. A vida é movimento, e não há vida onde não haja movimento. Movimento é atrito, é esforço, é luta, é trabalho. Como não pode haver vida sem movimento, também não pode haver evolução sem trabalho. O trabalho, vontade em ação, além de ser o móvel do movimento evolutivo, é também o seu elemento de justiça ou de mérito. Jesus, em sua peregrinação com os seus discípulos,
depara-se com um cego sentado ao chão a mendigar. Ao passar por ele, o cego clama: Senhor! Jesus, já a caminho, indaga: Que queres de mim? O cego roga: Ver. Jesus pede aos discípulos que determine ao cego que levante-se e vá até ele. Desta mensagem podemos extrair que Jesus não vai até o cego, determina que ele se movimente, tenha ação, decisão em mudar a sua situação. Voltamos aos estudos de Luís Monteiro de Barros. O trabalho é, pois, o único meio de se desenvolver as potências divinas latentes em nosso espírito. Toda a marcha gloriosa para a perfeição é feita pela lei do trabalho, sem a qual nenhum poder, nenhuma capacidade se desenvolverá no espírito. Assim percebemos por que o mestre afiançava que bom só Deus, e que só Deus dá sempre sem nunca receber. Assim percebemos as palavras do mestre quando nos diz: eu tenho um alimento que ainda você não conhece. É fazer a vontade de meu Pai e completar a sua obra. Aí está a evolução do próprio trabalho. No início, restrito pela pouca capacidade, egoísta e desonesto pela ignorância, visando proventos e riquezas, pela concepção utilitária e materialista da vida. Ele passa a se tornar amplo pela capacidade desenvolvida, fraterno e honesto pela menor ignorância, visando proventos intelectuais e riquezas morais, pela concepção espiritualista que então domina a nossa personalidade. Assim é o exemplo divino com a afirmação de Jesus: o Pai trabalha ininterruptamente desde o início e eu também. Com o trabalho, deixamos de ser espectadores indiferentes ou perturbadores da ordem coletiva para tornarmos o reflexo da vontade do Criador, o seu verbo realizando o reino de Deus em nosso íntimo. Portanto, pode deixar de ser uma caridade nós apenas estarmos provendo de forma contínua e sem critérios as necessidades materiais dos assistidos. Se eles permanecerem na inércia, não tendo vontade nem mesmo intenção de saírem da situação em que se encontram. Talvez as dificuldades possam ser um estímulo, um impulso para a evolução. Na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso diz: dai-nos nosso pão de cada dia. E a interpretação apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo é: dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem sobre a terra, dai-nos a coragem e a força para cumprir. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não lhe perder o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida. José Carlos de Luca, em seu livro Sempre Melhor, nos lembra que, às vezes, acreditamos que essa melhoria será obra dos outros. Esperamos que Deus resolva os nossos problemas, que os outros assumam nossas responsabilidades. Enquanto isso, ficamos no mar da inércia, esperando que nossa vida se modifique. Deus nos empurra adiante quando decidimos a andar.
Deus abre as portas quando tocamos a campainha. Deus promove a saúde quando adotamos posturas saudáveis. Deus traz o amor quando amamos. Deus traz o emprego quando os nossos braços estão dispostos a qualquer trabalho. Deus faz os milagres, mas somos nós quem os provocamos. Tudo isto deve ser pensado levando em consideração a caridade em sua expressão máxima, ditada pelos Espíritos e registrada por Kardec no Livro dos Espíritos, qual seja a benevolência, agir de boa vontade para com quem quer que seja, ser dócil e afável no trato, nas palavras, procurando sempre deixar o outro à vontade. A indulgência para com as fraquezas dos outros, porque sabemos que nós mesmos precisamos de indulgência. O perdão. Perdoar é dar o direito a cada um de ser como é e nos dar o direito de ser como estamos, entendendo que o nosso estado atual é provisório e devemos estar em constante melhoria. Mas ser benevolente, indulgente e perdoar não significa ser conivente com o mal, com os erros. Assim, estaremos construindo em nós e ajudando a construir nos nossos semelhantes o reino de Deus, cumprindo, portanto, o plano divino da vida. Muita paz a todos. Vamos falar sobre fora da caridade não há salvação. Nós já conhecemos o que está escrito no capítulo. Tem várias maneiras de ser caridosa, mas pediram para eu falar de minha experiência nas visitas que foram feitas às pessoas assistidas da casa. Eu aprendi muito com as visitas, principalmente com as pessoas acamadas. Recebem com alegria, não pelos mantimentos, mas de ver que tem pessoas que lembram delas, que vão na sua casa conversar, levar uma palavra de ânimo, fazer uma oração. É a nossa presença que é mais importante para elas. Você vê que elas ficam felizes com a visita e não esquece os nossos nomes. Mas vocês estão se perguntando, e agora, Vilma? Não podemos fazer visitas, aglomerações, mesmo com máscara? Devemos evitar as casas, principalmente essas pessoas acamadas, doentes. Mas vá no seu celular, contatos, e veja as pessoas que faz tempo que você não liga, que você não manda um oi, não manda uma mensagem. Pergunta como ela está. Eu mesma liguei para uma senhora já com 80 anos. Perguntei como ela estava passando nessa fase de isolamento. Ela falou que estava bem, que os filhos que moram perto faziam as compras e pagavam as suas contas. Os filhos que moram em outro país ligavam todos os dias para perguntar como ela estava. E não ligava uma vez só, não. Ligava mais vezes no dia. Ela, muito feliz, falou que eles estavam mais presentes agora, neste momento da pandemia. Esta senhora sentiu o amor dos filhos, mesmo eles estando longe. Isso também é caridade. Muita paz a todos.